salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo acerca da história da Igreja Antiga, né? Desde já é interessante que nós sempre possamos ir meditando sobre tudo aquilo que nós já observamos, já percebemos que dentro desse contexto nós já falamos um pouco acerca do contexto das perseguições e estamos ainda caminhando dentro desse processo, né? Mas nós também falávamos acerca da realidade das diversas heresias que a igreja também já vinha sofrendo desde o primeiro século. Então a igreja, desde a sua fundação, ela já vinha sendo atacada tanto por fora, né, no ponto de vista da perseguição mesmo que os cristãos sofriam, como também por dentro. Ela estava também sendo minada por dentro, tendo em vista as diversas heresias que surgiam ao longo dos primeiros séculos, inclusive, né? Heresias que podemos até classificar como sendo de três tipos. Desde o primeiro século já podemos perceber heresias destas três naturezas. Ou as heresias eram de caráter judaizante, ou as heresias eram de caráter paganizante, ou as heresias eram de caráter rigorista, se assim observarmos. Então, as heresias judaizantes eram aquelas heresias que buscavam, inclusive, colocar elementos judaicos dentro da fé cristã, como se fosse o judaísmo, essa continuidade, né? O Antigo Testamento fosse a continuidade no judaísmo da igreja nascente. Então, a ideia dessas heresias era justamente colocar elementos judeus, elementos judaicos dentro da fé cristã, da fé nascente. Um exemplo seria a realidade da circuncisão, de manter a questão da circuncisão, que nós já falamos isso, que foi muito combatida e discutida também no Concílio de Jerusalém, né? Mas nós também temos outras heresias, como, por exemplo, as heresias paganizantes, que é aquela que buscava incrementar, associar, né? Colocar mesmo elementos pagãos dentro da fé cristã, da fé nascente. E essa heresia já vinha começando a surgir desde o início mesmo do surgimento da igreja, como nós também já observamos que foi o caso do gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia de tendência realmente paganizante, porque é o tipo de heresia que vem de várias vertentes, né, do Oriente, por exemplo, alguns elementos provenientes até do budismo, da cabala, né, do hinduísmo. É uma celeuma, digamos assim, de doutrinas, de crenças, e compõe essa constituição do gnosticismo, que vai falar que a salvação vem por meio, muitas vezes, do conhecimento. Você buscando conhecer as coisas eternas, as coisas elevadas, através do seu conhecimento você chega a essa realidade, né? Então essa heresia já começava justamente desde o tempo mesmo, no início do cristianismo, né? Uma heresia que falava de um Deus bom, de um Deus mau, né? O Deus mau seria o Deus do Antigo Testamento, né? O demiurgo, como essa heresia vem a colocar. Nós vamos percebendo essas realidades dentro desse contexto e buscava-se justamente incrementar o cristianismo com esse tipo de elemento, né? Elemento paganizante. Se assim evidenciarmos desde o início mesmo, no século I, já se buscava, através do gnosticismo, desse dualismo, vamos dizer assim,
se incrementar dentro da igreja esse tipo de tendência, esse tipo de racionalidade. E ela levou a muitas outras tendências, né? Muitas outras concepções, como, por exemplo, o docetismo, né? Que é uma ramificação do gnosticismo, na tentativa, inclusive, também de incrementar-se a igreja. Logo em seguida, outras heresias vão surgindo também de tendência paganizante, como é o caso do montanismo, né? De Montano, que na verdade ele se julgava ser a própria encarnação do Espírito Santo. Então você vai percebendo que ele também tinha essa tendência a querer incrementar dentro da igreja essa realidade. Como não foi aceito pela igreja, então ele se esquiva, ele sai da igreja e ele mesmo diz: eu vou sair desta igreja e vou fundar a minha própria, né? Então Montano, ele vivia muito dessa realidade. Acredita-se que ele tenha morrido por suicídio, ele tenha se suicidado, né? Mas a sua heresia, ela continuou ainda viva, pelo menos até o século III, quando de fato foi debelada. Mas nós vamos notando que desde os primórdios da igreja, nós já vamos percebendo essas realidades, né? Os processos heréticos que a gente vem a evidenciar. Isso logo nos primeiros séculos. Também, além dessas heresias, tanto de caráter judaizante como de caráter paganizante, também existiam as heresias de caráter mais rigoristas, né? Aquelas heresias que queriam incorporar dentro da igreja elementos de bastante rigor, de modo que nem mesmo os santos conseguiam viver de forma sadia, de forma saudável, de forma salutar o catolicismo. O rigorismo também é perigoso por isso, porque o rigorismo coloca um moralismo tão excessivo dentro da realidade moral cristã que nem os santos são capazes de vivê-lo. Então esses são os rigoristas, né? Que nós vamos observar muito mais adiante nas figuras de Tertuliano de Cartago, por exemplo, que se tornou depois um rigorista. A heresia que ele acabou assumindo, né, para si, caindo em heresia, foi justamente ligada ao rigorismo, já no século III. Nós vamos percebendo essas condições aí. E diante disso, a igreja realmente foi preciso que ela pudesse também ir se posicionando diante dessas realidades, quando vão surgindo, a partir de então, os chamados concílios regionais, a princípio, né? Os concílios são justamente essas reuniões de bispos, que nós observamos em algumas regiões, inclusive, seja da Europa, seja da África, seja até mesmo na região que hoje nós conhecemos como sendo a Ásia, né? A atual Turquia hoje, por exemplo. Dentro desse contexto também existiam concílios também naquela localidade, mas concílios regionais, né? Concílios que buscavam mesmo colocar algum tipo de freio dentro dessas realidades heréticas, né? Diante daquele território em específico. Ainda não estamos falando aqui dos concílios gerais, dos chamados concílios ecumênicos, que só vão começar a surgir de fato, a se desenvolver efetivamente por volta do século IV, quando a perseguição aos cristãos pelo Império Romano terá findado, né? Então é quando vamos observar os concílios gerais. Por enquanto, por hora, nós vamos notar que os concílios regionais é que vão ser mais evidenciados nos primeiros séculos, especialmente no século II e no século III. São realidades que nós observamos isso dentro do contexto, né, da igreja que está nascendo e que tem ali um colosso para ser conquistado, que é justamente a realidade do Império Romano, né? Este império, que se nós evidenciarmos, e hoje precisamos falar um pouco acerca desse contexto histórico, das realidades mesmo do Império Romano que estão se evidenciando ao longo da história, nós vamos perceber que este império, ele assumiu, e apenas aqui fazendo uma rápida recapitulação, este império, ele assumiu o seu apogeu, por exemplo, com Augusto, imperador, né? Por volta ali, entre o ano 27 a.C. e 14 depois de Cristo, você vai observar que é justamente o momento em que o Império Romano, ele de fato tinha atingido um apogeu tamanho, um apogeu tão intenso, que nós vamos observar, que se desencadeia ali a Pax Romana, né? Nós vamos notar isso ao longo desse processo. E a tendência, depois de Augusto, como próprio imperador,
a tendência após ele é de haverem apenas algumas pequenas conquistas, né, de áreas circunvizinhas ao Império Romano, mas muitas conquistas efêmeras ali. O Império Romano, de alguma forma, ele vai se expandindo, mas tem um momento em que ele se estaciona, né, vamos dizer assim. Quando chega no tempo do Imperador Trajano mesmo, por volta já do século II, né, e aí já passamos de Augusto, já passamos por Calígula, já passamos por Nero, já passamos por Tito, por Domiciano, chegamos em Trajano. Você percebe que Roma está no seu apogeu do seu Império Romano, do aspecto territorial, do ponto de vista territorial, né? E no século II, a partir de Trajano, nós já vamos começar a observar uma sequência de eventos que vão já dar sinais da queda do Império Romano. Sequência de eventos que já vão dar sinais à derrocada, né? Se nós bem observamos ao longo desse tempo em que estudamos, nós percebemos que, juntamente com Trajano, se desenvolve uma dinastia, né? Ali no século II, que é a dinastia Antonina, com Trajano. Depois de Trajano, o imperador, nós temos Adriano. Depois de Adriano, nós vamos ter Antonino Pio. Depois de Antonino Pio, Marco Aurélio, né? E aí finaliza-se a dinastia Antonina, né? Justamente porque com a morte de Marco Aurélio vem o seu filho Cômodo, né? Seu filho Cômodo é completamente diferente, vamos dizer assim, do tipo e do temperamento do seu pai, vamos dizer, né? E rapidamente ele, por causa das suas próprias dissensões, ele acaba também sendo assassinado. Então você já vai percebendo aí que até então, né, nós não percebemos nenhum imperador romano que tivesse sido, falo do tempo de Roma enquanto império, né? Observando a história de Roma como um todo. Mas do ponto de vista do imperador, até então não tínhamos visto um imperador que tivesse sido assassinado dentro desse contexto aí, se assim observarmos no século II, porque a dinastia Antonina era uma dinastia até razoavelmente equilibrada, vamos dizer assim, né? Mas a partir de Cômodo, nós vamos notando que vai acontecendo, os imperadores vão começando um processo mesmo de derrocada, ao ponto de você perceber que muitos deles são assassinados. Até porque, para que um outro imperador pudesse suceder, era necessária a morte daquele imperador anterior, vamos dizer assim, né? Para que ocorresse a sucessão ao trono, vamos observar. E depois de Cômodo, diversos outros começaram também a assumir esse trono, alguns deles também assassinados, né? Até que nós observamos o surgimento da dinastia dos Severos, né? Com Septímio Severo, ou Septimo Severo, que vai inaugurar uma nova dinastia, e ele relativamente vai ser até um imperador, digamos assim, razoável, né? Mas um imperador que de fato vai se perceber a partir do seu reinado, a partir do seu governo, uma perseguição aos cristãos de uma forma muito mais incisiva. Se você bem se recorda, quando falávamos em outros momentos, em outras aulas, que o século II, ali, ele é marcado por uma perseguição mais isolada, né? As perseguições eram mais isoladas, os cristãos precisariam se declarar cristãos efetivamente para poder acontecer um processo e, consequentemente, a morte deles, a condenação destes cristãos através do rescrito de Trajano, conforme nós já estudamos. Só que a partir do século III, nós já vamos perceber que a perseguição vai começar a se intensificar. Se você notar, no século III, a ordem de perseguição virá diretamente de uma forma assim mais sistemática por parte do império em si. O imperador estará obstinado a destruir, a banir, a aniquilar o cristianismo. Isso a partir do século III, a partir da dinastia dos Severos, a partir de Septímio Severo e dos seus sucessores, nós vamos perceber essa realidade de condição. Essa dinastia ela vai durar mais ou menos aí uns 40 anos, né? Então ela começa ali por volta do ano 189, com a morte do imperador Marco Aurélio. A partir de Cômodo já vamos percebendo essa transição até que Septímio Severo vai consolidar essa dinastia, né? Que vai durar cerca de 40 anos. E dentro desse contexto, realmente vai acontecer mesmo uma perseguição atroz aos cristãos. A ideia realmente é abolir
o cristianismo, a abolir a igreja, que até então já está fazendo aí cerca de pelo menos quase 200 anos já de vida, né? Então nós vamos notar essa realidade. Em contrapartida, nós vamos percebendo que há aí uma decadência moral. Vai acontecendo aí, dentro do contexto do Império Romano, nós vamos notar já uma decadência moral aí dentro desse processo, dentro desse mecanismo, dessa engrenagem mesmo do Império Romano. Nós notamos uma decadência moral, uma decadência econômica, uma decadência religiosa. Nós vamos percebendo que Roma praticamente ela vai absorvendo inúmeras doutrinas, podemos assim dizer, vindas do Oriente, doutrinas voltadas para a realidade do esoterismo, inclusive, se nós observarmos o contexto de hoje, mas nós vamos perceber que eles acabam também, de alguma forma, criando ojeriza à doutrina cristã. Enquanto vai havendo uma decadência moral de Roma, vai acontecendo uma ascensão do cristianismo, que nós vamos estar falando na próxima aula. Mas você vai perceber que enquanto Roma vai decaindo, já percebemos isso pela forma desequilibrada com que os imperadores estão governando Roma, né? Nós já vamos notando, inclusive, algumas realidades em que Roma já vai começar a perder seu território. O território do Império Romano vai começar a sofrer algumas perdas, algumas baixas, tendo em vista que nós vamos observar aí algumas decadências do ponto de vista dos estamentos sociais, se assim observarmos. Vamos observar, por exemplo, as invasões germânicas, se assim evidenciarmos, invasões que vêm um pouco mais do norte, ali da Europa, da Germânia, né? Os primeiros bárbaros, vamos dizer assim, vão invadir aos poucos os territórios do Império Romano. Nós vamos notando essa realidade já aí no final do século II para o começo do século III. Nós vamos evidenciando já as primeiras invasões germânicas nesse contexto, que vai enfraquecendo cada vez mais a realidade do Império Romano. Além do que, a própria virtude, o próprio conceito de virtude que os romanos vão tendo, vai começando a ser desvirtuado. A virtude vai sendo substituída pelo vício. Nós vamos notar essa realidade. Aquilo que nós percebemos no Império Romano, do ponto de vista das virtudes, ainda bem antes mesmo do Império, mas no tempo em que Roma ainda era república, nós vamos notar que isso vai se perder por completo. Já no final do século II, já vamos observar esses sinais, esses sintomas da decadência do Império Romano, se assim evidenciarmos. A alma do povo romano já não é mais a mesma, por exemplo, do tempo em que Cristo habitava a terra, né? Existia um patriotismo, vamos dizer assim, no tempo de Cristo, do ponto de vista romano, do Império Romano, mas ao nível do século II e século III isso já não está acontecendo. Se observarmos o caráter da decadência moral, até mesmo existente entre os próprios imperadores, nós vamos notar que é algo assim absurdo, né? Para você ter uma ideia, dentro da dinastia dos Severos existia um imperador chamado Heliogábalo, um imperador efêmero, né, fugaz. Ele foi imperador de Roma a partir dos 15 anos de idade, morreu aos 19 anos de idade, assassinado. E ele apresentava casamentos sobre casamentos, né? Uma mulher atrás da outra, vamos dizer assim. E também até mesmo casamentos com alguns homens. Para você ver o nível de decadência moral que existia por ocasião do Império e ainda por cima por parte do próprio imperador. Um imperador que muitas vezes se vestia até mesmo de prostituta, né? Veja só as realidades às quais eles se submetiam, né? Para seduzir homens, inclusive. Então você vê o tipo de escândalo que existia dentro do Império Romano nesse tempo aí do século III. Né? E enquanto nós observamos esta decadência moral, esta decadência religiosa, esta decadência, inclusive, podemos assim dizer, uma desagregação do tecido social mesmo, que vai acontecendo ali, uma burocratização, inclusive, dos costumes, né? Tudo isso contribui para a decadência do Império Romano. Quando vai ocorrendo essa decadência, nós vamos notando que ele vai se enfraquecendo, né? E a partir de então você vai percebendo que, enquanto ele enfraquece, o cristianismo ele vai se expandindo. À medida que Roma vai sendo conquistada até mesmo aos poucos pelos germânios, a periferia do Império Romano já vai sendo tomada, principalmente ao norte deste império, a periferia já vai sendo tomada pelos povos da Germânia, se assim observarmos, né? Mas enquanto isso está acontecendo com
com o Império, nós vamos notar que o cristianismo já começa a se expandir até mesmo para fora do Império. Então, enquanto os germânicos estão invadindo Roma, os cristãos eles estão, aos poucos, chegando em terras germânicas e levando o evangelho, né? Indo para além de áreas que não fazem parte do Império, como, por exemplo, aquela região lá da Mesopotâmia, hoje o atual Iraque, né? Se nós observarmos o Irã, toda aquela região ali, já no século II para o século III, nós já vamos observar que já existia ali traços de evangelização, se assim observarmos, para além, inclusive, do deserto da Arábia. Áreas ali provenientes da região que hoje se constitui a Arábia também não era parte do Império Romano, mas o cristianismo já estava chegando ali. Então você vai percebendo o caráter da expansão que nós percebemos aí dentro desse contexto do Império, né? Então você nota essa ascensão do cristianismo no aspecto, se nós evidenciarmos, no aspecto, digamos assim, territorial mesmo, né? De evangelização, mas também no aspecto da mudança das consciências. O cristianismo ele vai crescendo, apesar das perseguições. Se assim observarmos. Isso é bem interessante nós observarmos essa realidade. E mesmo assim, diante disso, nós já vamos percebendo que dentro do Império Romano já vai acontecendo aqui uma destruição, para você ver como é o nível de decadência, né? Uma destruição até mesmo da língua, até mesmo da forma de pensar, até mesmo do idioma. O latim, que é a língua oficial do Império Romano, ele vai começar a entrar também em decadência. Aquele latim mais robusto, um latim mais complexo, um latim mais culto, vai começar a dar lugar a um latim mais vulgar, né? Esse latim vulgar que surgem as demais línguas, inclusive a nossa também, a língua portuguesa. Então, nós vamos percebendo todo esse contexto e abordagem nesse processo. A gramática latina vai começando a sofrer também variações, vai começando a se esterilizar, se assim evidenciarmos, e também, se nós observarmos, vai acontecer também uma decadência da arte. Né? A arte também, a arte romana, inclusive, vai entrar em decadência dentro de todo esse processo. Né? Você vai notando toda essa realidade. Roma cada vez mais vai se afundando em si mesma, né? Até culminar com as realidades da sua própria destruição, vamos observar assim, por ocasião mesmo da sua queda, quando ocorrer no século V. Né? Aí, diante de tudo isso, naturalmente, ela vai percebendo que o cristianismo vai prosperando, ela vai percebendo que o cristianismo ele vai começando a apresentar-se também até mesmo dentro da família imperial. O cristianismo ele vai chegando até mesmo a influenciar, a lidar com as realidades de pessoas próximas aos próprios imperadores. Né? Então, vai se tornando gradativamente para o império uma certa ameaça. Nós vamos notar esta condição, esta realidade. Inclusive no aspecto de que eles muitas vezes e por vezes buscavam efetivamente uma religião, se assim observarmos, até porque a religião para o Império Romano muitas vezes estaria associada também a um sistema de governo, né? Diante disso. Então, por vezes era necessário que todos seguissem a religião que o Império estava exercendo, que o Império estava exercitando, que o Império queria que exercesse, né? Que é a adoração aos diversos ídolos, as figuras de Júpiter, a figura da condição de Minerva, né? A constituição de Juno, que são aqueles deuses pagãos que Roma sempre trazia, digamos assim, em alta para a realidade do ponto de vista da adoração, do oferecimento de sacrifícios aos ídolos. É óbvio e evidente que os cristãos não iriam se submeter a essa realidade. É óbvio que os cristãos não iriam se submeter a essa condição de adorar outros deuses, que não seja o Deus único e verdadeiro. Então, foi se percebendo dentro da dinastia dos Severos, né, como o próprio Septímio Severo mesmo, que vai colocar dentro dessa realidade, e os que vieram logo após ele, vai se percebendo essa necessidade da perseguição aos cristãos e da obrigatoriedade de ter que fazer, de adorar os deuses que eles queriam que fossem adorados, de seguirem a religião que eles queriam que fossem seguidas. Se você observar, por exemplo, Daniel Hopes, ele vai falar acerca dessas correntes religiosas que estariam aí sendo disputadas, vamos dizer assim, dentro do ponto de vista
do Império Romano, né? As diversas correntes religiosas que iríamos observar, por exemplo, uma corrente religiosa que era muito comum dentro da constituição do Império era a própria astrologia. A astrologia é aquela realidade em que você iria observar que o mundo estaria sempre submetido à posição dos astros, né? Aquilo que Daniel Hopes vai falar, seria uma corrente religiosa a qual todos também deveriam aderir. Deveria haver uma adesão dentro desse contexto, se nós observarmos assim. Ao mesmo tempo, nessa realidade da astrologia que era muito frequente, né, a busca pelos horóscopos, a busca por toda aquela realidade, isso fazia parte da prática, da praxis, dos costumes do Império Romano. Né? Nós vamos notar esta realidade. Seria uma corrente que nós observamos a relação entre o macrocosmos e o microcosmos, né? Toda essa condição que nós podemos perceber dentro da formação astrológica, né? Que até hoje, por vezes, ainda influencia muitas pessoas. Se nós observamos como o paganismo vai se instalando, você vê que realmente essas realidades começam a surgir de alguma forma dentro desse contexto. Mas além da realidade da astrologia, nós temos outras correntes, como, por exemplo, o mitraísmo, né? Que é uma outra corrente religiosa que surge lá do Irã, da região da Pérsia, né? Inclusive a influência persa ainda é muito forte dentro da Roma pagã. Você vai notando justamente essa realidade, ela foi trazida justamente pelas tropas romanas dentro dessas conquistas que eles buscavam realizar do Oriente, e aí essa religião ela acaba sendo importada, digamos assim, da Pérsia dentro desse processo, chamado mitraísmo, que é um culto ao deus Mitra, né? Que seria também uma outra forma de cultuar deuses ou ídolos estranhos, né? Mas também existiam aquelas circunstâncias em que, por vezes, os intelectuais também buscavam se deleitar, né? Como, por exemplo, a realidade do chamado neoplatonismo. O neoplatonismo seria uma outra corrente também que estaria, vamos dizer assim, seduzindo, né? Alguns homens na via intelectual. Só que o neoplatonismo, utilizando-se aquilo que se pegou de Platão do ponto de vista negativo, né? Porque você sabe que as obras de Platão foram muito importantes na influência, inclusive, do pensamento cristão. Inclusive, Santo Agostinho mesmo vivenciou, por vezes, cristianizando muito do pensamento de Platão, mas, por vezes, dentro da Roma pagã, esses mesmos pensamentos, essa mesma escola platônica, podemos assim dizer, também influenciou muitos pagãos para o lado negativo também. Então, o neoplatonismo, platonismo também, a realidade da escola neoplatônica, vamos dizer assim, ela acabou também influenciando a religiosidade pagã em Roma, né? Se assim observarmos. E ainda temos uma outra corrente filosófica e também uma outra corrente de caráter também religioso que influenciou ali a religiosidade pagã de Roma, que foi a realidade do sincretismo, né? É onde entram em alta mesmo as heresias gnósticas, por exemplo, né? A realidade de que todas as religiões elas são iguais, né? Todas as crenças elas são iguais. E aí você vê que isso vai de encontro à realidade do cristianismo, porque para nós cristãos não são todas as religiões iguais. Todos os deuses não são iguais, não estão no mesmo nível. Reconhecer isso de forma sincrética, podemos assim dizer, é o mesmo que dizer que o nosso Deus está no mesmo nível que outros deuses, que outras divindades e outras deidades que por vezes outros grupos iriam adotar. E isto para nós cristãos é inadmissível. Então veja bem, nós não iríamos submetermos-nos a essa realidade. Os cristãos do século III não iriam se submeter a essa condição. Só existe um único Deus. Esse Deus se encarnou em Cristo Jesus. Esse Cristo, ele morreu, ressuscitou por nós, ascendeu aos céus e enviou o Paráclito, o Espírito Santo que guia a sua igreja. Não dá para negociar com outras divindades, com outras deidades, com outras realidades. Então essa realidade do sincretismo foi algo assim que potencializou perante o Império Romano a perseguição aos cristãos no século III, de forma bastante sistemática, bem diferente do século II, em que precisava acontecer primeiro uma denúncia, precisavam se apurar aqueles fatos. Não, agora no século III a perseguição ia ser muito mais dura, né? Mas eu devo lembrar que ainda não chegamos no ápice das
das perseguições. Este ápice só vai acontecer na virada do século III para o século IV, e será justamente a última perseguição que o Império Romano irá travar contra os cristãos. Mas é interessante nós notarmos justamente que já vai começando esse processo. Muitos mártires, inclusive, vão surgir a partir destas perseguições que vão ser desencadeadas aí por ocasião da dinastia dos Severos, se assim bem observarmos em todo esse contexto, né? Então nós já vamos notando esta condição, esta realidade dentro desse processo em que vai acontecendo justamente esta perseguição sistemática agora no século III, né? E que muitos irão, digamos assim, ser martirizados e, por consequência, também nós iremos observar que a igreja vai se expandindo dentro de todo esse processo, dentro de toda essa realidade. No entanto, diante de toda essa condição, mesmo ante a perseguição que vai se intensificando no século III, nós vamos notar que o cristianismo vai ganhar de forma assim abrupta, vamos dizer, uma ascensão, né, que até então não observávamos no século II. Quando chegarmos no século III, nós já vamos notar uma ascensão, uma expansão do cristianismo que nós vamos tratar a partir da próxima aula. Então, que nós possamos continuar nesse nosso itinerário, continuar nessa nossa investigação mesmo histórica dos fatos, dos acontecimentos que iam acontecendo dentro desse contexto do Império Romano, junto ao desenvolvimento, à expansão do cristianismo, para que nós possamos, de fato, ir estudando e buscando cada vez mais converter o nosso coração à igreja, a verdadeira, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que subsiste na Santa Igreja Católica. Rezemos essa Ave Maria e peçamos de Deus a graça da perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.